Oi, crianças! Hoje nossa aula de ciências e vocês imaginam a minha alegria em estar aqui, estou me sentindo aqui no meio dessa mata. E aí eu convido você para a gente percorrer esse caminho aqui, para a gente estudar as plantas. Não tem lugar melhor para estudar as plantas do que ver, sentir aquele frescor num lugar desse, hoje que está calor. Imagina aí a gente caminhando, andando aqui no meio nessa trilha, aí observando as diferentes plantas que tem nesse bosque. Então, vamos lá para o nosso passeio? E vamos hoje estudar o que são plantas. Então, abre o livro de vocês aí na página 146, porque a gente vai ter que levar junto o nosso material de estudo. Então, a gente entra, mas leva junto o seu material para a gente estudar lá. Então, vamos. O que são as plantas? Elas são seres vivos. Só que elas são um pouquinho diferentes dos animais, que a gente vem estudando os animais. Os animais precisam se alimentar de alguma coisa. As plantas, elas produzem seu próprio alimento. Então, elas têm a capacidade, são seres vivos que têm a capacidade de produzirem seu próprio alimento. Por isso que ela está ali o primeiro lugar da cadeia alimentar, porque ela produz seu próprio alimento, ela é um ser produtor. Então, como todos os seres vivos, as plantas elas têm um ciclo de vida. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E a ciência que estuda esse ser vivo tão importante para nós é a botânica. Então, a botânica que agrupa, que caracteriza as plantas. Se aparece uma espécie diferente, eles vão identificar qual é a família que pertence àquela planta, porque as plantas têm uma família. Né? Não vou falar os nomes não, para não confundir. Mas tem umas famílias com um nominho típico de cada família. E como que a gente agrupa uma planta numa família? Pelas características dela. Se elas apresentam características que são próximas, são agrupadas dentro daquela mesma família. Quem faz esse estudo, como que ela se reproduz, como que é o tipo de folha, qual o tipo como que ela transporta os nutrientes que são absorvidos pela raiz ou que são produzidos através da fotossíntese. Como que ela faz isso tudo? Quem estuda isso são os botânicos. Ah, mas não são os agrônomos? Não, os agrônomos estudam técnicas de cultivo, para que não ocorra ataque de insetos, de doenças, que ela tenha uma excelente produção, é isso. Mas das plantas cultivadas. Agora, quem estuda a forma como são as plantas, como que elas se desenvolvem, são os botânicos. Então, na verdade, são bons parceiros. O nome que se dá ao conjunto de espécies vegetais de uma região, então é a flora. Então agora a gente sai, né, a gente vinha estudando a fauna, que são os animais, e agora a gente vai estudar a flora. Mas tudo isso são seres vivos. Então, quais são os 4 principais grupos de plantas? Nós vamos estudar sobre cada um deles. Mas eu começo aqui com as briófitas, que são as mais simples, as mais antigas aí no processo evolutivo. Depois segue com pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nossa, que nome! Vocês vão ver que tudo muito simples. Então, começa lá. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos conhecer um pouquinho deles. Colocaram a lupa na mochila? Então, para nosso passeio no bosque, agora nós vamos precisar. Então, começamos aqui com as briófitas. Gente, são plantas muito pequenas, muito rasteiras, muito próximas ali do substrato onde ela está. Que substrato que são esses? Pode ser troncos de árvores, rochas, e até mesmo um solo mais compactado, as briófitas podem crescer. Então, são plantas bem pequenas, elas gostam de ambientes terrestres
muito úmidos. Então, dentro daquele bosque ali, que é bem sombreado e úmido, a gente vai encontrar muitas briófitas, como casca de árvores e rochas próximos a corpos de água. Exemplos são os musgos. Você conhece essas briófitas. Olha só, já mostrei outra vez. Sabe aquele tapetinho fofinho que a gente coloca a mão, dá até que fica ali a marca da mão, depois ela vai voltando, como se fosse uma espuma? Então, esse daqui são os musgos. Os musgos é a briófita mais comum que existe por aí. Se você andar numa mata ou mesmo numa árvore bem úmida, num local úmido daí, se você tiver sítio ou um quintal muito grande, o Lucas deve ter lá na casa dele, deve ter briófitas por lá. Então, deve ter musgos, né? Então, naquelas cascas bem úmidas, onde é sombreado, ali tem o nosso tapetinho, que são chamados de musgos. Gente, não produz, ela é tão simples, não produz semente, essas plantas, as briófitas não têm sementes. E quando absorvem os nutrientes, a gente tem uma ideia do seguinte, absorve nutrientes pelas raízes, né? E aí ele é transportado em vasos. Como tem aqui os vasos no nosso corpo, então as plantas têm vasos que transportam essa seiva, esses nutrientes que vêm, ou que eles produzem pela fotossíntese, isso é tudo transportado. Os musgos não têm isso, não tem isso. Ele é simples. Então, como que vai passar? Por fusão das células. As células estão um ladinho ali e vai se espalhando, mas não tem vasos. É muito simples essa planta. Um outro tipo de briófita não é comum também. Se você observar, você vai ver. É menos comum que os musgos, mas a gente encontra nas nossas matas. Olha só, o musgo aparecendo aqui embaixo. Ele está em todo lugar úmido. E aí temos aqui as hepáticas. Se chamam hepáticas. Se você for lá no Google e olhar uma foto de um fígado humano, ele lembra isso daqui. E o fígado, gente, é um órgão hepático do corpo humano. Então, por isso que ela recebeu esse nome de hepático. Alguns dizem até que serve de remédio para algumas complicações aí digestivas, mas não sei disso não, se serve não. Mas tem essas plantinhas aí chamadas de hepáticas. Um outro tipo de briófita, ela é um pouquinho maior, mas também, ó, fica pequena ali próximo do substrato, são os antóceros, que é essa daqui, que se você procurar você vai ver, essa tem umas nervuras aqui um pouquinho mais escurecidas, mas é briófita, não tem vasos. Vamos sair das briófitas e evoluir um pouquinho mais. Olha só, a gente está num processo evolutivo. As briófitas ali são simples, não produzem semente, não tem vasos. Agora a gente vai para as pteridófitas. São plantas bem maiores que as briófitas, então cresceram mais um pouquinho, são essencialmente terrestres e habitam também ambientes sombreados e muito úmidos mesmo. Então, deve ser vizinhas lá das briófitas. Então, agora as pteridófitas. No Brasil, são encontradas em ecossistemas da floresta da Mata Atlântica e da Amazônia. Gente, essas plantas já possuem vasos. Deixa eu ir lá para localizar vocês no livro. Página 148. Então, essas já possuem os vasos que transportam os nutrientes. Olha só, estou aqui com uma pteridófita. Mais conhecida é essa, samambaia, provavelmente você conhece. Então, a samambaia que a gente adora para enfeitar as nossas casas, mas elas nascem por aí. Como que nasce, eu vou explicar agora. Então, as samambaias não tem semente, não existe semente de samambaia, viu, gente? Não existe. Olha só, se você olhar aqui no verso dessa daqui, não sei se vai dar pra ver, tem uns pontinhos aqui, ó. Então, isso daqui é o órgão, é a célula reprodutora das samambaias. Quando ela amadurece, elas ficam mais escuras. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha só.
Elas ficam um pouquinho mais escuras, esses pontinhos escuros que tem. Então, são as células reprodutoras, como se fosse da mesma forma que um fungo se reproduz, tá? É uma célulazinha reprodutora, mas isso não é semente, embora ela tenha vasos. Aqui, olha, gente, esses pontos aqui, ó, isso daqui se soltam, são várias células reprodutoras. Não é muito fácil de se reproduzir, não, né? Mas então se a gente pegar isso de plantar, não, mas lá na natureza, ela ocorre de forma natural. Então, por isso que nasce em vários lugares, isso daqui consegue germinar e se reproduzir. Mas, gente, eu estou falando de germinar, mas é uma célula, não é uma semente, não é uma semente. Esse daqui, provavelmente, você já ouviu aí alguém da sua casa tomando. A cavalinha. É um chá que diz que é diurético que faz a gente fazer bastante xixi, urinar muito, eliminar a água do corpo. Então, assim, mas é excesso, aquele que provoca um inchaço. Então, cavalinha. São essas plantas aqui. Por que cavalinha? Porque o feixe dela, aqui tem um que lembra já, um rabo de cavalo, a cauda do cavalo. Então, por isso que é chamado de cavalinha. Muito fofa, né? Aqui o licopódio. Licopódios são essas daqui, também nomes, né? Menos comum que a samambaia, mas ela também é uma ornamental, muito fofa, também não produz semente. Ó, a gente viu até agora, briófita não produz semente e não tem vasos. Aí chega essa, e muito baixinha. Essas cresceram um pouco mais, são as pteridófitas, que tem vasos, mas não produzem sementes, não produzem, nenhuma até agora produz. Agora, a gente vai chegar aqui com as gimnospermas. Ai, que bacana, gimnospermas. Gente, essa daqui, no processo evolutivo, são as primeiras plantas que produziram sementes, que surgiram no planeta Terra. Então, agora produziram sementes. Mas a gente tem uma ideia de semente protegida pelo fruto, né? Essa daqui não tem fruto, a semente é desprotegida. Elas habitam ambientes terrestres de clima frio. Então, é mais comum no Brasil, lá no sul do país, ou em regiões mais frias, ali nas serras, ali por Nova Friburgo, tem essas plantas. No Brasil, a araucária é a única gimnosperma nativa. Então, tem outras gimnospermas no Brasil? Tem, mas nativa no Brasil é só a araucária e que está em extinção. Tristeza. Então, olha só, araucária. O fruto dela é o pinhão. Eu podia ter trazido uma foto. Mas procura aí no Google. Pinhão, ele é uma semente desprotegida. Ele não é aquilo ali, não é um fruto de pinhão, é a semente acumulada ali num feixezinho, mas é desprotegida. Então, nós agora já chegamos na semente. A gente vinha das briófitas sem sementes, sem vasos, fomos para as pteridófitas com vasos, porém sem sementes, e agora chegamos nas gimnospermas com semente, mas sem frutos. Olha só, a tuia não é nativa do Brasil, mas a gente adora a tuia. E chegou o momento da gente começar a comprar a tuia, porque logo vamos preparar a nossa árvore de Natal. E esse é um pinheirinho natural. Então, são os pinheirinhos naturais que a gente faz a árvore, mas ela é utilizada também em alguns arranjos de flores, quando a gente vai presentear ou receber um buquê de flor, tem aqui os seus, muitas floriculturas utilizam essas folhas para enfeitar o buquê. Então, é a tuia, gimnosperma. Fruto protegido, desculpa, semente sem proteção de frutos. Olha só, já viu
Tem uma casa em Cantagalo, que eu não sei se é a casa do Guilherme ali, que tem lindas cicas. Eu sei que mora por perto, então, mas eu não sei se é essa casa. No jardim tá cheio de cica. E quando eu passava o ano passado, eu queria levar a turma ali, mas aí eu não fui bater na porta para pedir se a gente podia fazer uma visita pelos jardins, que eu vi que lá tem várias plantas. Então, se for a casa, Guilherme, você faça aí faça um tour no seu jardim, se for sua casa. E outros que devem ter, mas eu não conheço. Mas lá no Euclidinho, a aula do ano passado foi lá no Euclidinho. A gente encontra um representante, a gente encontra briófitas, pteridófitas e gimnospermas e até angiospermas, que vai ser a próxima que a gente vai estudar. Então, a cica, que enfeita nossos jardins, também não produzem frutos, mas tem sementes desprotegidas de frutos. E agora vem as angiospermas, que são as plantas mais diversas. Essas apresentam flores e sementes protegidas por frutos. Elas são as únicas plantas que ocupam praticamente todos os ecossistemas. Nós encontramos delas no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, na Amazônia, todos nos Pampas, a gente tem angiospermas. São essas frutas que a gente ama, essas plantas que produzem os frutos que a gente ama, a laranja que tem semente protegida por fruto, os grãos, que são todos protegidos. Que mais que a gente tem por aí? A maçã, mamão, maracujá, tudo protegido por frutos. A jaca, fruta enorme, cheia de sementes ali dentro, protegida por fruto. Ela é uma angiosperma. E tem, gente, angiosperma terrestre, que nasce na terra, que o substrato dela é terra. Mas tem angiospermas aquáticas, e é muito comum em lagos, água mais parada, é o iguapé, né? Essa plantinha aqui, muito fofa, e esse é o fruto, e aqui ela produz uma flor muito linda. Orquídea. Orquídea é uma angiosperma e que ela vive no tronco, né? É aérea, porque ela, na natureza, ela não nasce no solo, ela nasce em troncos de palmeiras, de árvores, e muito linda. E ela tem um fruto, só que essa que a gente produz em casa, dificilmente ela vai produzir o fruto. Então, ali na base, né, da flor, ela produz esse fruto. As sementes são, gente, se a gente entrar no Mercado Livre, ele está vendendo sementes de orquídeas. Só que se a gente comprar, dificilmente a gente vai conseguir reproduzir essa planta pela semente, porque ela precisa, na natureza ela se reproduz, porque ela precisa de um fungo. E às vezes esse fungo está no próprio substrato da planta. A semente ela não tem os nutrientes, como assim, se você pegar um grão de feijão, uma semente de laranja e partir, ela tem uma camada grossa. Ali é o nutriente para que o desenvolvimento da semente. A semente da orquídea não tem, ela é sequinha, então ela não vai se reproduzir ou só em laboratório ou no ambiente natural. Mas dificilmente, se a gente plantar, a gente vai conseguir reproduzir essa planta. Ela tem que estar juntinha ali na natureza com esse fungo, são parceirinhos, a gente chama isso de simbiose. Então, vamos aqui para os exercícios da página 151. Então, aqui você vai tem várias plantas e você vai identificar se ela é uma briófita com a letra B, pteridófita com a letra P de pteridófita, gimnosperma com a letra G e angiosperma com a letra A. Então, vamos lá, vou comentar sobre elas, que vai ficar mais tranquilo para você. Vou comentar sobre as características, tá? Então, feijoeiro. Feijoeiro, ele tem fruto. Esse fruto, a semente é protegida por fruto. Os musgos não tem vasos, não tem sementes,
é uma das primeiras plantas lá mais simples. A orquídea, ela produz fruto e produz sementes, protegida por fruto, embora a semente seja seca, e ela vive lá na faixa aérea de plantas. Bananeira também tem semente, protegida por fruto. Se você cortar uma banana no sentido longitudinal, de comprido, você vai ver que tem sementes ali dentro. Maracujazeiro, cheio de sementes, né, dentro do fruto. Hepática, que são aquelas plantas também tão simples, que não tem vasos e não tem sementes. Sambaiaçu, gente, não tem semente, é da mesma família da nossa amiga samambaia. Não tem semente, tem vasos, mas não tem semente. Samambaia, aqui do ladinho, vizinhos, parentes. Agora ficou fácil, né? Vamos ler um texto falando sobre o processo de extinção dessa árvore maravilhosa. Então, vamos lá. O avanço das cidades e das áreas de cultivo, assim como a utilização das plantas na indústria, provoca desmatamentos que colocam várias espécies em risco de extinção. Um exemplo é a canela sassafrás, que é uma planta encontrada no sul da Bahia ao Rio Grande do Sul. Então, é um trecho enorme da Bahia ao Rio Grande do Sul que a gente encontra a canela sassafrás, uma árvore muito bonita. Planta e que está em perigo de extinção. Sua madeira é extraída para a fabricação de móveis e de material para a construção civil. Aliás, esse é o mesmo motivo pelo qual as araucárias estão em risco de extinção. Na medicina, a canela de sassafrás é aplicada no tratamento de algumas doenças, como reumatismo e como repelente de mosquito. Os indígenas que vivem em regiões dos estados do Paraná e de Santa Catarina usam a casca dessa árvore para tratamento de dores e contusões. Só que agora está em risco de extinção. E aqui converse com os colegas e professor sobre a importância da conservação das plantas para a sobrevivência dos demais seres vivos. Então, gente, é importante, porque é o habitat deles, é ali que eles encontram abrigo, proteção, alimentação. Quando a gente destrói o habitat, a gente destrói a proteção desses animais e a chance deles sobreviverem. Então, é importante essa diversidade na flora, é o que mantém a diversidade da fauna também. Escreva um pequeno texto com as suas conclusões. Agora, eu quero que você escolha uma planta que você gosta, faça o desenho dela aqui, ou pode colocar também uma colagem. Mas eu gosto muito de ver seu desenho, mas pode ser colagem. Escreva o nome popular dessa planta e ao grupo que ela pertence. Você vai me dizer se ela é uma briófita, uma pteridófita, uma gimnosperma ou uma angiosperma. São só 4 grupinhos. Você vai encontrar uma planta dentro desses 4 grupos. E eu finalizo a aula com essa imagem linda, vou ficar aqui do lado dele, do cuxuiu preto. É um macaco lá da floresta amazônica e ele depende muito daquela floresta. Ele é muito ágil, é um dos animais mais barulhentos, macacos mais barulhentos aqui da região desde do hemisfério sul. Então, ele é um dos mais barulhentos e ele vive em bandos. Onde você encontra um cuxuiu, você vai encontrar uns 40 pelo menos. E ele vive lá nas árvores mais altas. Ele passa o dia lá em cima procurando sementes, cascas e castanhas. Se a gente desmatar, a gente vai estar diminuindo o habitat desse animal.
Então, preserve. A fauna e a flora depende de nós, da nossa consciência, da nossa sabedoria para ser preservados. Beijo grande. Tchau.